qual que é o primeiro passo para ver se essa fáscia faz sentido no meu tratamento? Se faz sentido eu dar continuidade de abordagem clínica, se eu vou fazer essa abordagem nos meus pacientes. Não é porque só tem dor lombar, eu boto ventosa em todo mundo. Não é assim que joga o jogo. Então, o primeiro passo, eu vou fazer teste de movimentação. E vou examinar se a fáscia tem movimentação. Tanto para lateral, medial, superior e inferior. Lateral não vai nada. Sentiu, Flávia? Para fora muito tenso, para dentro vai, sobe, desce bem, lateral nada. O outro lado também, ó. Aqui já está tranquilo, então aqui já tem um foco. Eu faço uma pinça e vejo se ele é mais ardido. É ardido? E aqui? Aqui? Ardor não? Não, só aperto. Tá, e aqui, ó, tenso também. Aqui também. Tá mais sensível, né? É. E aqui, ó, mais molinho. Então, essa região tá bem tensa. Vou testar lateralidade, medialização, superiorização e inferiorização. Lateralidade não vai, percebe? Então, eu percebo que você tem uma tensão de dificuldade funcional miofacial na face superficialis e em lateralidade do seu tronco, do seu lombar, da sua tóraco lombar. Vou testar o outro lado, ó, também tem tensão. O outro lado, o outro lado, o outro lado. Então eu percebo que tem dificuldade em lateralizar todas as suas faces do hemicorpo direito na região do segmento lombar. Pronto, entendi sobre isso. Então o que eu tenho que fazer agora? Normalizar esses processos. E como que eu vou normalizar? Se eu vou fazer uma massagem profunda, uma liberação específica, enfim, eu posso, isso não é a liberação do que eu estou mencionando. A liberação é normalizar e deixar com que esses tecidos fiquem com maior flexibilidade, que esse involucro tenha maior flexibilidade. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é ver se eu consigo pinçar. Se eu tenho dificuldade em pinçar o meu paciente, vai ter paciente que não consegue pinçar nada. Você vai tocar, mas não consegue ganchear nada. Então, o que você vai fazer? Você tem o recurso da ventosa. Então, vamos começar com a ventosa básica. Então, vamos começar basicamente com a ventosinha de copinho simples, ó. Pistolinha simples. Então, eu venho, posso colocar o copo de ventosa no local que está fixo, presta atenção nisso. E, teoricamente, na ventosa, uma puxada é leve, 2 puxadas é médio e 3 puxadas é mais intenso a carga de tensão. Vou fazer uma puxada mesmo. E perfeito. E nessa puxada, eu já consigo testar com muito mais eficiência aonde tem a rigidez. Consegue sentir, Flávio? E no momento que eu lateralizo ela, ó, tem uma tensão grande. Eu posso utilizar um ponto fixo com a minha mão e começar a mobilizar nessa aplicação da fáscia superficialis e um pouquinho profunda. Se eu faço esse trabalho, eu estou tanto trabalhando a profunda e a superficialis. Se eu passo, preste atenção, um pouquinho de creme ou óleo, faça a aplicação, uma puxada de novo, e testo o deslizamento, eu estou trabalhando só a fáscia superficialis. Então aqui eu já tenho um teste diagnóstico funcional, se eu tenho uma tensão mais superficial ou mais profunda. Então quando eu faço um deslizamento, eu trabalho a porção superficial. E aí eu posso sempre trabalhar contra a barreira. Se você percebe que a fáscia está em contratura ou distendida. Fábio, mas como eu vou saber se essa fáscia está em contratura ou se essa fáscia está distendida? Você vai ver com as suas mãos. Se o paciente está com aquele sistema de dor ativo naquele momento, você aproxima as mãos e vê como que o paciente fica. Se o sistema de dor melhora, se fica mais confortável, ou você afasta as mãos na direção da tensão da barreira motriz da fáscia, afasta os tecidos, né, com as mãos, e aí você veja como o paciente fica em dor.
Tem paciente que tem aquela sensibilização grande na coluna, aí você vai lá e estica a face, ele arde mais ainda e nada melhora, e você fala, é assim mesmo. Não, não é assim. Experimenta aproximar. É dessa forma que nós também utilizamos na metodologia RCI as bandagens elásticas funcionais. E quando você percebe que o paciente tem melhora afastando face, você aplica a distância distendendo. E se você melhora, percebe que o paciente melhora aproximando face, você aplica aproximando os tecidos. Então é um up a mais para você poder prolongar, fazer um tratamento hands-off muito legal. Então fica aí um extra aí para você entender. Quando tem metodologia, todas as ferramentas que muitas vezes as pessoas falam, eu mexo com isso, isso não funciona, mas tem que ver o jeito que você está fazendo. Como diz vários chefes, não existe carne terceiro, o cozinheiro que é fraco. Entende? Você que não sabe fazer, literalmente, utilizar aquela densidade da carne ao seu favor. Gostou dessa, Jada? Né? Então, posso fazer a liberação. Fábio, então eu tenho aplicação dinâmica com um copo. Eu tenho a liberação estática com um copo. Perfeito. E aí eu posso fazer trabalhos de tecidos longitudinais e trabalho de tecidos oblíquos. Uau, o que é isso? Eu posso utilizar 2 copos. Fábio, mas você não vai encher ela de copo, de ventosa? Não vou já fazer um crucifixo nela. Nada contra crucifixo, eu tenho um crucifixo aqui, um leão no meu braço, né? Na cruz, tal, geométrico. Mas não, isso não. Isso eu não ensino a fazer. Fica a critério seu. E aí, nada contra, mas trabalhar dessa forma vai te levar para outros resultados. Então, o que eu posso fazer? Fiz uma puxada só, estabilizo um copo e vejo se essa tensão chega até o local. Estabilizo do copo e vejo se a tensão chega ao local. Posso vir aproximando. E avalio se eu tenho liberdade longitudinal. Fábio, mas por que isso? Vai ter aquele paciente, cara, que ele está com tanta retração miofascial em contratura, e quando você afasta a face, a dor some, entende? No teste de facilidade, você coloca uma ventosa aqui, você vem com a outra ventosa, por exemplo, lá na região escapular torácica, pega essa sacada, estabiliza um copo e fala assim, ó, puxa aquele, ai, ai, e aí você repete as tensões, olha como esse copo me ajuda para mim fazer uma mobilização, fez sentido para você? Ele é um baita gancho na face para mim imobilizar, e aí eu estabilizo ó, e vejo se a tensão chega à distância. Fábio, eu percebi que tem uma tensão oblíqua, então eu posso colocar um copo até mais próximo, e conforme mais longe você está, menor carga de tensão de face com face contraturada. Aquela face que está toda aderida. Quanto mais próximo você vai chegando, mais direto você está no sistema. Então você pode trabalhar. Então o paciente fala assim, nossa, aguentar, doía demais aqui, agora parou. Agora aqui está doendo e parou. Está doendo, parou. Até você chegar em proximidade. E nessa proximidade, você estabiliza um ponto fixo de uma face e aproxima. Ou até mesmo aproximá-las. Muitas vezes você faz um contato com a ventosa e só aproxima. De vez de só colocar a ventosa e deixar, você pode avaliar a densidade da face e trabalhar. Eu já tive um caso clínico de um paciente com artrodese de lombo sacral e não conseguia nem relar nele, cara, com hipersensibilidade. E sem exagero nenhum. Eu fui lá, tentei fazer liberação, não conseguia. As cicatrizes estavam todas tóxicas, todas colabadas. E aí eu fui lá, coloquei. Fiz esse trabalho inicialmente com ele, que eu percebi que, como estava muito profundo a distensão dele, e são inúmeras formas de aplicar, por isso que você tem que estar na formação, para você entender o que realmente é performance, e integrar o raspador com a ventosa e assim vai. Aí eu coloquei um copo nele, coloquei outro copo nele e fui mobilizando. Mobilizei. Ó a densidade. Percebeu a diferença, Fábio? Como é dura aqui, ó. Mobilizei.
Aqui tá molinho, ó. E aqui tá duro, não tá? Então isso aqui é uma resistência da fáscia profunda longitudinalmente. No sentido sacro-occipital, ou seja, ascendente, ó. E aí trabalha. Aí trabalhei e fui trabalhando. E depois comecei a cruzar. Aí coloquei mais outro copo para dar mais tensão. E trabalhei. Viu, Flávio, como que tá presa? Fez sentido para você? Se eu estivesse atendendo você, e tô, né? E mostraria para você, Flávio, você tem uma retração grande da face tóraco-lombar nas porções profundas, porque a ventosa mostrou isso para mim. Você ia conseguir entender perfeitamente? Porque você sente a rigidez aqui, não sente? Ó. E se tiver muito sensível deslizar, eu posso só mobilizar. E se tiver muito sensível na mobilização, que agora eu sei a preferência direcional da face, porque quando eu atendo, eu sou clínico, eu sou RCI, eu sou excelência terapêutica, eu posso vir combinar com o raspador. E quando eu vou trabalhar o raspador, eu posso vir com o soco, eu já encontrei a dificuldade e posso mobilizar. Olha a diferença. Eu estou mobilizando tecidos profundos. Então eu estou trabalhando face mais profunda. Ó. Tranquilo? Ou eu posso deslizar para trabalhar a face superficialis. Quando eu deslizo, você sente um bruc, sentiu, Flávio? É a rugosidade da superficialis. Quando eu mobilizo, eu trabalho a profunda. Vai ter paciente que a profunda faz... Ó, que gancheou. E quando você vai trabalhar a profunda, não é legal ter creme. Ok? Então, ó, gancheio e vou mobilizando. Achei a tensão e mantenho. Depois, trabalho superficial. E assim... eu posso vir trabalhar com guidon, mobilizar, trabalhar na sua concavidade, trabalhar na sua convexidade. Enfim, posso combinar terapêuticas. Posso colocar uma ventosa e vir com o soco mobilizando. Faço um ponto fixo na ventosa e mobilizo. Ó, pega, Flávio. E vou raspando e mobilizando, enfim. E dali, depois eu posso testar se ficou mais soltinho. Deslizando, mobilizando. E dessa forma, você utiliza ventosas, raspadores de uma forma diferenciada. Então temos também as ventosas elétricas, né? Que elas já são bem intensas. E quando elas estão com a gente, eu não gosto de deixar paciente com hematoma. E esses hematomas foi a gente fazendo a aulinha de ontem. Então, a ventosa elétrica você pode importar, você pode comprar no nacional, fica a critério seu. Quando você liga, ela tem a intensidade. Eu vou deixar a intensidade de temperatura no 1. E de sucção eu vou deixar no 1 também, mais fraquinho, e coloco no paciente. E aí ela chamou e ficou. E ela está num programa que ela vai puxar e vai relaxar. Puxar e relaxar. Então ela faz uma sucção e proporciona um relaxamento. Por incrível que pareça, a sensibilidade, quando ela está acontecendo isso, é de que parece que estica até lá longe, não é, Jada? Porque é isso que está acontecendo. E aí você pode chegar para o seu paciente e falar assim, até onde você sente que sensibiliza? Pega esse código. Até aqui, Fábio. Aí o que você vai fazer? Pegar a outra ventosa, vamos configurar ela aqui com uma intensidade baixinha, mas mesmo assim pode deixar um roxinho, porque elas são danadinhas, né, Jada? Tá.
E aí, ó. Tô deixando tudo no 1, cara. Ó. E aí tracionou. E aí ela vai ficar fazendo o seu ciclo de tração e relaxamento. Tração e relaxamento. Ela já marca aqui, acho que é 20 minutos, né, já? Tá até marcada. Tá? Um padrão de fábrica. E aí, ela tá lá, ó. Ó como que ela tá bombeando. Percebe? E essa tá mais lenta. E aí o que eu faço? Eu posso mobilizá-las. Falar, ai, arde aqui, hein? E se eu aproximar? Fica mais gostoso. Então eu mobilizo aproximando. Ou eu mobilizo afastando. Ou eu coloco um ponto fixo e mobilizo a outra. E assim que nós trabalhamos a liberação. Mas a ventosa elétrica, ainda mais a Flávia branquinha, ela é pegada. Ela deixa a marquinha mesmo. Por isso que quando eu utilizo mais mobilizações, eu utilizo os copos simples. O Jada trabalha com mais atleta, coisa e tal, então eles gostam até de ficar com marquinha, né, Jada? Então aí já coloca, pode colocar 1 copo, 2 copos e assim vai, respectivamente. Então, não é a questão de você utilizar só o processo de encher o cara ou fazer movimentos dinâmicos. Tudo isso é abordagem e é muito legal. Mas é sobre você entender aonde está o desequilíbrio. Que se ele tem preferência direcional. E se você consegue trabalhar a nível superficial e profundo. E depois que você fez essa sucção, que o sangue veio todo na extremidade, você pode sim pegar lá um guidão e liberar. Raspar superficiais. Você pode pegar um soco e trabalhar raspagens, mobilizações, sempre avaliando e testando como que está cada posicionamento dos nossos pacientes. E outra questão também que acontece com a elétrica é que ela tem o infravermelho. Então, ao mesmo tempo, ela esquenta e ao mesmo tempo ela faz sucção. Mas lembrando sempre que elas são mais intensas, ela tem uma puxada mais forte. Então, realmente, se o seu paciente tem alguma objeção com hematoma, utiliza os copos normais. Se é um paciente que tem uma fragilidade de pele, é um idoso, você também já vai com mais cautela. Entende? Então, entenda uma coisa. Muitas vezes a tecnologia está ali para dar mais intensidade ou para dar mais conforto. Nesses casos aqui, com a nossa experiência, ela dá uma intensidade, uma ritmicidade, uma melhora metabólica local muito legal, mas ela exige mais da pele. Pelo menos essas que a gente está aqui aplicando, ok? Então, vamos recapitular aqui esse tratamento. Fábio, na prática, o que você mostrou? O que você mostrou para mim? Eu mostrei para você que você pode trabalhar tanto a face superficial, que as suas fibras são verticais, e tantas faces profundas, que são oblíquas, e com as superficiais você raspa, você desliza, e com as profundas você mobiliza, você tensiona, ok? E você também aprendeu que, rapidamente, que a face pode estar em contratura ou distensão, e se ela estiver contraturada, você vai afastar os tecidos e encontrar normalização de sensibilização de dor, e se ela estiver distendida, você vai aproximar. Então, a sua abordagem, o seu raciocínio clínico integrado na fáscia, basicamente vai ser isso. E você pode utilizar um teste de mobilidade global, tá? Você pode fazer o TMG, como eu fiz aqui, e em cima do TMG você pode fazer um teste contínuo de teste de facilidade neuromuscular, avaliando se o TMG com a referência dor ou com a referência rigidez, melhor. Então, desse jeito, você não vai só ficar colocando ventosa, porque a ventosa, por algum motivo, melhora você. Não, você vai avaliar e vai corrigir. Obviamente que a abordagem aqui foi num foco rápido na lombar, mas isso tem para ombro, tem para cervical, tem para panturrilha, tem para o restante todo do corpo. Perfeito?